Olá, seja muito bem-vindo a mais um Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente conversa com Caetano Tona, que é curador e organizador do TEDx Macedo. Caetano, obrigada pela sua presença virtual, a maneira como nós temos feito agora. Olá, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho do TEDx Macedo. Obrigado. E você viu que eu pensei aqui para falar o seu nome, né? Que eu comentei com você antes, que ó, toda vez que a gente vai falar tem um trocadilho de letras aí, é Caetano Tona. Falei certo. Caetano Tona, exatamente. É comum esse trocadilho. O cérebro já vai direto para repetir as últimas duas sílabas do nome. Mas deu Exatamente. certo. Vou te chamar de Caetano, pode ser? Pode, fica à vontade. Tá ótimo. Caetano, a gente vai conversar com você a respeito do TEDx Macedo. E iniciar, eu quero primeiro saber de você um pouco da sua relação com a cidade, com Guarulhos, e depois você explica para a gente, eu vou te perguntar, claro, o que é o TEDx, né? Se é assim que fala mesmo, se é assim que você fala, como é que as pessoas que estão mais habituadas pronunciam. Qual é a sua relação com Guarulhos? Bom, eu nasci no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, mas eu tenho família em Guarulhos, eu tenho tia, tio e primos, né? Eu sempre passei a infância, as férias da minha infância aqui em Guarulhos, e morei na minha adolescência, no período pré-vestibular, eu até considerei fazer a faculdade em Guarulhos, prestei vestibular na UNG, mas acabei voltando para Ribeirão Preto e fazendo faculdade lá. Depois de formado e de um pouco mais maduro na minha carreira, eu acabei vindo para São Paulo e morei uma época trabalhando em São Paulo, morei em Guarulhos. Em 2019, quando eu assumi o desafio de assumir a organização de um TEDx, eu acabei escolhendo Guarulhos, porque eu estava morando em Guarulhos em 2019. Ah, bacana. Quando você fala assim para a gente, eu resolvi assumir a organização de um TEDx. O que é um TEDx? Bom, vou começar lá do início, né? O TED, que é a organização licenciadora e que detém, né, os eventos TEDx, TEDx ou TEDx, ela é uma instituição sem fins lucrativos, americana. Ela surgiu há mais ou menos uns 30 anos atrás na Califórnia. Um grupo pequeno de pessoas começaram a perceber que muitas iniciativas que estavam surgindo naquela região, impulsionadas pelas startups, pelo crescimento da tecnologia, pelo desenvolvimento de novas tecnologias e também pelas facilidades trazidas pela internet, essas iniciativas elas impactavam positivamente a vida daquela comunidade. Eles pensaram, poxa, vamos democratizar essas iniciativas e vamos potencializar, fazendo com que isso chegue a mais pessoas, né? Então, surgiu assim a Conferência TED, com a iniciativa tinha desde o início, ainda mantém como propósito compartilhar ideias que merecem ser compartilhadas. Essa conferência aconteceu já num formato de talks bem curtinhos, para que as pessoas pudessem explanar e compartilhar suas ideias de uma forma rápida, sintética e impactante. No início, as letras T e D, elas norteavam a curadoria, o tema, né, que seria abordado nas conferências, que é tecnologia, entretenimento e design. O design, naquela época, ele tinha uma conotação muito relacionada à inovação, né, o que a gente chama de inovação hoje. Ao longo do tempo, a gente se desprendeu dessas três letras e hoje as conferências podem falar de qualquer tema, de qualquer ideia que mereça ser compartilhada. Essa conferência cresceu muito e há uns 15 anos atrás, o Chris Anderson, que é o presidente hoje, ainda hoje, ele assumiu a presidência do TED e ele pensou, junto com a comunidade, bom, não é só aqui que existem ideias que merecem ser compartilhadas, em outros lugares do mundo deve acontecer muitas coisas interessantes que também merecem ser compartilhadas. E foi aí que acrescentou-se o xizinho, a letra TED, e criou o TEDx, né? Ou TEDx, ou TEDx, que é o xizinho de multiplicação, e os eventos TEDx se espalharam pelo mundo todo. Hoje, todos os países do nosso planeta já receberam pelo menos uma conferência TEDx. No Brasil, existem diversos eventos acontecendo. Esses eventos eles são licenciados a uma pessoa física ou a uma instituição sem fins lucrativos.
mas sempre uma pessoa física responde pelo evento, essa pessoa ela é licenciada, nomeada pelo TED, ela responde e segue todas as orientações e todas as regras, que são regras globais estabelecidas pelo TED. Você comentou com a gente sobre ideias que merecem ser compartilhadas, foi algo que começou 30 anos atrás, que você contou aqui para a gente. As ideias compartilhadas 30 anos atrás eram muito diferentes das ideias que são compartilhadas hoje? Eu acredito que sim, que algumas ideias sim, a tecnologia mudou, né, diversos problemas e foram evoluindo, mas muitos questionamentos e muitas ideias tentando resolver problemas que existiam há 30 anos atrás se mantêm, falando sobre sustentabilidade, sobre acessibilidade, sobre fortalecimento da educação, novos métodos da educação, a ciência, né? Então muitas coisas evoluíram ao longo desse tempo, mas eu acredito que a comunidade ela foca muito em resolver questões locais e globais que estão muito relacionadas e que, infelizmente, na questão da sustentabilidade, na erradicação da pobreza, no acesso à educação, ainda são desafios que a gente enfrentava 30 anos atrás e continua enfrentando ainda hoje. Mas um cenário que mudou muito é a participação das mulheres, né? Sem dúvida, há 30 anos atrás, o protagonismo feminino, essa pauta e a participação das mulheres na comunidade, ela era mais tímida e hoje, com certeza, as mulheres são protagonistas da comunidade. A gente vai falar um pouco sobre isso também, que tem aí que você está organizando, né? Antes eu queria saber de você o seguinte, hoje a gente vive num mundo, e já há algum tempo, bastante globalizado, muito online, como a gente está aqui nesse momento. Essas conferências sempre foram assim, ou elas são também conferências locais, palestras locais, que acontecem no espaço físico, com o público, como que é? O evento nasceu presencial e se estabeleceu, né, e se realizou sempre num formato presencial. Ao longo dos anos, a gente trouxe a possibilidade do streaming, do compartilhamento daquele evento online, para que a gente pudesse dar acessibilidade, compartilhar, estender, né, o acesso daquele evento, mas os eventos, tanto a conferência TED quanto os eventos TEDx no mundo todo, eles têm um formato muito voltado para o presencial. O evento ele não é um evento, ele é uma experiência, né? Então, fora as palestras que acontecem, os talks e as apresentações artísticas que acontecem no palco, existem diversas experiências que promovem contato, cria redes, comunidades fora do auditório, né, fora do palco. Então, tem diversas coisas que acontecem fora do palco, fora do auditório. Então, o evento ele tem uma característica muito voltada para o presencial. Com o surgimento da pandemia e a impossibilidade, né, não podendo haver os eventos presenciais, a gente se reuniu no início do ano passado, né, em 2020, março, abril, a comunidade toda discutiu formatos e como manter a experiência num evento online, né? A gente apanhou bastante no começo, porque a gente tem essa experiência toda desenhada para o presencial, para o contato, para a mágica do palco, da luz, do tapete vermelho. Quem conhece os eventos se conecta muito a esse formato, e os eventos estão acontecendo de forma online desde então. Alguns países, alguns lugares tentaram algumas experiências num formato presencial, sem grandes plateias, respeitando protocolos, mas a gente ainda vive hoje tentativas respeitando muito a questão da pandemia, mas ainda tem algumas tentativas de mesclar, né, fazer um evento híbrido, com plateia reduzida, testando todo mundo, com protocolos de segurança para não transmissão da Covid, mas o evento está acontecendo praticamente online, todos os eventos no mundo todo. Você comentou com a gente, né? A gente apanhou bastante no começo, e quem foi que não apanhou para se adaptar nesse nosso novo jeito de fazer as coisas, né? Que bom que vocês tiveram essa iniciativa de já logo no começo, né? Você falou em março, a gente já se reuniu para tentar, para não parar mesmo, né? Porque senão, se parar, aí até pegar de novo o jeito vai um tempinho. Você pontuou aí, falou para a gente assim, do TED
e do TEDx, né? Qual que é exatamente, um está dentro do outro, como é que é? Um está dentro do outro. O TED é a organização, né, é a instituição, a pessoa jurídica, digamos assim, e o TEDx ele é um dos projetos do TED. Tanto o TED quanto o TEDx são conferências, né? A conferência TED ela é realizada pelo próprio TED, pela instituição, ela acontece anualmente. No ano passado não houve, por conta da pandemia, não houve a conferência presencial, foi um grande desafio. A conferência também aconteceu de forma online. E a diferença entre TED e TEDx é que a conferência TED ela é o que originou tudo isso e ela é realizada pela própria organização TED, e os eventos TEDx, eles são organizados por equipes licenciadas, né? Na verdade, o TED licencia uma pessoa, ele dá autorização para aquela pessoa organizar um evento, e essa pessoa, ela segue todas as regras, todos os protocolos estabelecidos pelo TED, mas ela tem independência na curadoria, né? Porque ela vai trazer temas locais e temas ou nacionais, globais, mas que sejam de interesse daquela comunidade. Então, a diferença entre TED e TEDx é que o TED é a organização e ele realiza a conferência TED anualmente, e os eventos TEDx, eles estão espalhados pelo mundo todo. Eventualmente, o TED realiza conferências fora dos Estados Unidos, como já aconteceu no Rio de Janeiro há alguns anos atrás. Mas, via de regra, essa conferência ela ocorre nos Estados Unidos e os eventos TEDx eles estão acontecendo pelo mundo todo. É o xizinho de multiplicação espalhando essa ideia pelo mundo todo. Você é uma dessas pessoas que está fazendo isso agora em Guarulhos. Você vai fazer o TEDx Macedo, ou TEDx Macedo, é isso? Exatamente. A minha história com a comunidade TED ou TEDx, ela se iniciou ativamente em 2016. Eu conheci o TED, os eventos, os vídeos, né, no canal do YouTube, na minha fase de faculdade. Quando eu me mudei para São Paulo em 2014, logo eu soube por uma amiga que nós éramos voluntários num projeto, e ela era voluntária do TEDx São Paulo, e ela me convidou para assistir um evento, e me surpreendeu. Eu falei, caramba, tem um evento TEDx acontecendo no Brasil? Eu não sabia, né, como que funcionava. Eu acho que a maioria das pessoas não sabem. Eu achava que o evento só acontecia lá nos Estados Unidos. E eu participei de um evento que foi promovido pelo TEDx São Paulo. Me apaixonei, foi uma experiência incrível, e falei, quero fazer parte disso, quero ajudar também. E no evento seguinte, eu já fazia parte da equipe de voluntários. Eu participei de todos os eventos de 2016, uma média de 4, 5 eventos por ano, e assumi a coordenação da área de experience, né, de experiência do público. E em 2018, houve um evento aqui no Brasil, e vieram alguns participantes, alguns integrantes do TED para o Brasil, um evento para organizadores do Brasil todo. E conversando com uma das pessoas da equipe, eu falei sobre a minha relação com os eventos TEDx, a minha paixão e todo o meu engajamento, e ele me disse, acho que está na hora de você assumir, então, um desafio maior e organizar um evento. Por que você não organiza um evento? E aí eu pensei, poxa, tá aí, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, como eu fazia parte do TEDx São Paulo, que é um dos maiores eventos TEDx do mundo todo, eu pensei em que, para me motivar, eu precisaria de um evento que me desafiasse, que fosse para uma cidade, não um bairro de São Paulo. Inicialmente eu pensei em Ribeirão Preto, mas a logística, morando em São Paulo, organizar um evento em Ribeirão Preto dificultaria muito as coisas para mim. E aí, como na época eu morava em Guarulhos, em 2019 eu estava morando aqui em Guarulhos, e viajava para trabalhar em São Paulo, e sei que Guarulhos tem uma potência cultural, é uma cidade, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, e que tem muita relevância. Eu falei, cara, vou fazer um evento, vou trazer o TEDx para Guarulhos, e foi aí que nasceu. Por que TEDx Macedo, né? Porque quando a gente chega numa cidade grande como Guarulhos, a gente faz um protótipo, a gente começa a desenvolver, existe um processo de evolução, né, do organizador junto com o TED. Então a gente escolhe primeiro um bairro, uma rua, uma avenida. O nome do TEDx ou do TEDx, ele está sempre relacionado a uma questão geográfica, a um lugar, a um bairro
a uma cidade, nunca estado ou país, mas vai até um município. Então, a gente escolheu Macedo porque, a princípio, o evento aconteceria, isso pré-pandemia, né? A gente começou a organizar o evento pré-pandemia, ele aconteceria no Teatro Adamastor, que fica no bairro Macedo, e foi por isso que a gente escolheu o nome Macedo. Por isso que aqui em Guarulhos... Por isso que aqui em Guarulhos nasceu como TEDx Macedo, mas a gente deve assumir TEDx Guarulhos no próximo ano. Tá certo. A gente vai falar agora, especificamente no próximo bloco, sobre o TEDx Macedo, os temas que vocês estão escolhendo para isso tudo. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e volta já. De volta com o Ponto de Vista, hoje a gente está conversando com Caetano Tona, que é curador e organizador do TEDx Macedo, que vai começar a falar para a gente agora, nesse bloco, exatamente sobre essa experiência em Guarulhos, sobre essa experiência no Macedo. Você acabou de comentar com a gente no bloco anterior, por que, né, do Macedo, porque seria, enquanto presencial, no Adamastor, que fica no bairro do Macedo. Então, por isso, essa escolha e essa sua relação com a cidade também, que você contou para a gente no outro bloco. Agora me fala como é que vai ser esse evento especificamente, como é que vocês estão pensando, os temas. Primeiro eu quero saber de você uma coisa que eu não perguntei no outro bloco, quem são as pessoas que participam? São especialistas naquele assunto que vocês estão propondo? São pessoas que se voluntariam? Olha, eu quero falar sobre isso, quando não é um tema assim de um profissional específico, como é que é? Acontecem das duas formas, né? Quando a curadoria ela é independente, então eu normalmente observo temas que estejam sendo discutidos ou que eu acho que merecem uma abordagem, um foco, ou discussões que a gente quer provocar que também não estejam acontecendo e que a gente queira provocar uma certa discussão, e a gente elege o tema. Quando a gente elege o tema, a gente cria um mapa de curadoria que é trazer discussões que fujam da nossa bolha, né? Que tragam pontos de vistas diferentes sobre aquele tema. Existem diversas formas, né? Normalmente a gente está muito antenado a partir de algo que você lê, alguma coisa que você assiste, um evento que você participa, e pessoas que estão discutindo aquele tema e que tem uma abordagem que você acredita que vai enriquecer a discussão dentro de um formato e dentro da proposta de um evento TEDx. Muitas pessoas também nos procuram, enviam materiais, querem participar, trazem pautas e propostas de ideias que queiram compartilhar num evento TEDx. A gente também analisa, e havendo um match, né, um fit com aquilo que a gente quer discutir, a gente também convida essa pessoa que voluntariamente se candidatou, que propôs. A gente tem um formulário aberto nas nossas redes sociais, onde as pessoas podem enviar material, aplicar para uma proposta de uma palestra, de um talk que ela queira compartilhar no evento TEDx. Quase que todos os eventos TEDx funcionam dessa forma. O curador, ele convida proativamente, ele fica atento a algo que ele leu, algo que ele descobriu, mas as pessoas também podem procurar os organizadores e aplicar para ser um palestrante TEDx. E como é que surgiu especificamente o TEDx Macedo? O TEDx Macedo surgiu... O TEDx Macedo ele surgiu dessa provocação, né? Eu já estava na comunidade há muito tempo, e um desafio que me questionaram, por que não organizar, então, um evento TEDx? Eu não tinha pensado nessa possibilidade antes dessa provocação. É um processo bem trabalhoso, é uma responsabilidade muito grande. O TED ele tem protocolos bem rígidos, muito rigorosos, porque ele é uma instituição global e está presente em lugares muito diversos, né? Então, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, culturas muito diferentes. Então, ele precisa estabelecer regras que mantêm, né, o padrão de discussões que ele pretende provocar na comunidade global. E todos os vídeos que a gente produz, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, vão para o mesmo canal e recebem legendas de diversos idiomas. O TED tem uma equipe de tradutores que vai legendando todos esses vídeos para dar acessibilidade para o mundo todo, para um vídeo falado em português ou falado em francês. Então, qualquer discussão ela vai para uma plataforma de mais de 30 milhões de inscritos, que é o nosso canal do TEDx no YouTube.
No ano passado, quando a gente iniciou o primeiro evento, nós fizemos 2 eventos no ano passado e a gente tem a pretensão de fazer 4 eventos esse ano. A gente vai realizar o primeiro agora no dia 11 de setembro. O ano passado, no auge da pandemia, a gente falando sobre empatia e tantas coisas acontecendo, a gente pensou, eu e a equipe, né, do TEDx Macedo, a gente pensou em falar sobre humanidades, né? Então, o tema do evento foi sobre essência. Então, a gente falar sobre, não sobre coisas que nos segregam ou que nos separam, mas falar sobre aquilo que nos une, que é a essência humana, os desafios enfrentados, as questões individuais e coletivas. Então, a gente tentou trabalhar falas que pudessem trazer recortes de lugares muito diferentes, mas que a gente pudesse falar do ser humano, né, da essência humana e do quanto nós somos, apesar de muito diferentes, também somos muito parecidos. Esse foi o primeiro evento que a gente fez no dia 10 de setembro de 2020. A gente realizou depois um evento TEDx Women, que foi aqui nós falamos sobre feminilidades, a presença do feminino no mundo, e aí agora, esse ano, a gente vai realizar o nosso primeiro evento no dia 11 de setembro. Com o tema? O tema, ele vai ser ideias sobre masculinidades. Posso explicar? Por favor. Ótimo. Então, como eu disse, a gente fez o evento ano passado do TEDx Macedo Women. O TED, ele se entende como uma instituição isenta, ele não se posiciona com relações políticas, religiosas, né? Não tem nada a ver com o nosso propósito, com o nosso papel social. Mas o primeiro evento temático do TED, quando ele sai, né, do genérico de ideias que merecem ser compartilhadas, ele assume o compromisso de trabalhar sobre equidade de gênero e abordar o protagonismo de mulheres e meninas, né? Por que meninas? Porque a gente está vendo, por exemplo, agora, a importância das meninas também terem acesso à educação, delas terem acesso a um mundo com mais oportunidades. Então, o TED inclui equidade de gênero, falando sobre o protagonismo de mulheres e meninas. Então, ele criou a conferência TED e incentivou que os organizadores TEDx também realizassem eventos falando sobre equidade de gênero. Uma das regras desse evento é que a gente aborde histórias e ideias que fortaleçam e que incentivem a participação da mulher na sociedade, seja em instituições, no mundo corporativo, ou até fortalecendo o papel da mulher de ser mãe e qualquer outro protagonismo que a mulher deseje realizar na sociedade. Quando a gente fez o evento ano passado, a gente percebeu, como a gente queria falar sobre equidade de gênero e falar sobre a importância e a presença do feminino no mundo, seja na mulher ou no homem, a gente percebeu uma grande dificuldade de convidar os homens para participar dessa conversa. E perguntando para alguns homens que a gente convidava e não se inscreviam no evento, eles diziam, quando eu vejo Women, eu acho que é um evento para mulheres. E a gente percebeu que o próprio nome, às vezes, afastava um pouco os homens de participarem desse evento, e a gente viu, ao final do evento, que 97% dos inscritos eram mulheres. E a gente entende a importância da participação dos homens, né, que é o famoso he for she, né, homens também trabalhando pela causa do empoderamento feminino tão provocado pela ONU, né. E foi aí que nasceu a ideia de fazer um evento onde a gente pudesse falar da convivência sadia, da equidade de gênero entre homens e mulheres, a partir de histórias de homens que já estão fazendo isso, que já reconhecem isso. Então a gente traz uma maioria de homens nesse evento, no Women, se não 100%, a maioria de palestrantes são mulheres, e nesse evento a gente traz a participação de homens e mulheres, mas predominantemente homens, com o objetivo de convidar os homens para essa conversa. Eles precisam falar sobre isso também, né? Exatamente. Eu acho que nunca é exclusivamente ou homem ou mulher, mas que todos precisam falar, né? Então, o tempo aqui é uma coisa impressionante, ele voa, quando o papo tá bom, o tempo voa. Eu preciso saber de você, para a gente ir aí para o finalzinho, como é que faz para acessar, como é que faz para assistir no dia 11 de setembro, você falou, né, que horário, como é que acompanha, para que a gente possa participar de alguma maneira desse bate-papo. O evento está incrível, a gente está fazendo num formato bem diferente. Eu estou em Guarulhos, inclusive, gravando o evento. Nós gravamos 3 dias,
no Teatro Adamastor. Então, a gente tem um formato muito parecido com o evento presencial, só que sem plateia. Inclusive, a nossa cenografia, ao invés de ser virada para o fundo do palco, a gente fez a cenografia virada para a plateia vazia, simbolizando e registrando esse momento de pandemia em que a gente não pode ter a plateia junto conosco nos eventos. E o evento está incrível, está imperdível, tem histórias, tem ideias de homens e mulheres muito inspiradoras. As inscrições elas podem acontecer pelos links nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todos @TEDxMacedo, e pelo nosso site também, www.tedxmacedo.com.br. O link das inscrições estão disponíveis em todas as nossas redes e também no nosso site. Então, tem que fazer essa inscrição para conseguir acompanhar, para conseguir estar lá na hora que estiver disponível e acompanhar. Obrigatoriamente tem que ser feita uma inscrição, porque os participantes avaliam o evento. Isso é uma regra do TED, de que todos os participantes precisam avaliar depois como é que foi o evento para eles. Então, a gente precisa inscrever. O evento ele vai ser transmitido via YouTube no sábado, né, dia 11 de setembro, das 14 às 20 horas. São 4 horas de evento. Tem talks, tem apresentações artísticas. Então, um evento incrível. Convido todo mundo aí para participar, para prestigiar. A gente está trabalhando muito, com muito carinho para proporcionar essa experiência. Que bom. Caetano, muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Muito boa sorte para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Convido todo mundo a seguir as nossas redes, acompanhar o nosso trabalho. Esse é o primeiro evento que a gente faz esse ano. Tem o TEDx Women, que vai acontecer também em dezembro, mas entre esse evento e o TEDx Women, tem surpresas aí pelo caminho. Vamos aguardar. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.